Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus. E nessa sequência de 26 aulas, hoje chegamos aqui na aula de número 20. Estamos aqui trazendo doutrinas elementares para nós, novos convertidos. Vamos falar sobre o perdão. Quero ler com os irmãos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Nos diz assim o texto sagrado: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, a base do nosso perdoar aquele que porventura tenha nos ofendido é o quanto o nosso Deus nos perdoou. E é doutrina para nós pedirmos perdão quando ofendermos o nosso semelhante e perdoar quando o nosso semelhante também nos ofender. Antes de defini-lo, pode-se dizer que o perdão, do ponto de vista humano, é mais um dos ensinamentos de Deus que não se encaixa no raciocínio do homem insensato. É claro que o ser humano natural vai achar loucura perdoar aquele que nos ofende, mas o nosso Deus, ele que habita dentro de cada um de nós, ele nos dá força, poder, ânimo, unção para poder perdoar, agindo assim em coadunação, coerência com a doutrina estabelecida pelo nosso Deus para nós, cidadão do reino dos céus, que cremos em Cristo de todo o coração. Então, para vivermos a vontade de Deus, dependemos do nosso bondoso e amado Deus. Se alguém o ofendeu, logo tem de ser punido por você. É a ideia natural da humanidade. Me ofendeu, vou retalhar, vou pagar na mesma moeda, vou revidar. Conosco não deve ser dessa maneira. O escritor evangélico americano, o Hangin, diz que o perdão é uma espécie de absurdo divino. Quando o crente perdoa, ele está simplesmente doando algo. Sim, doar é a palavra que resume o perdão. Separe a palavra perdoar em duas partes. Perdoar. O per é você. O crente efetua um doar santo, completo e irrestrito. O perdão, então, é doar. Um doar que envolve renúncia, envolve diálogo, presente e sacrifício. Então, nós que fomos chamados pelo nosso Deus a viver uma vida de abnegação, de desprendimento, precisamos então prezar pelo diálogo, pela renúncia e pelo perdão. Precisamos perdoar, irmãos. E perdoar não é esquecer, porque nós não sofremos de amnésia, no sentido de saber onde nós perdoamos. Claro que sabemos o que fizeram e o que nós estamos perdoando. Mesmo sabendo o que fizeram de mal, em dado momento foram hostil a nós então olharmos para essa situação e entendermos que não nos deve nada. Está tudo quitado, está tudo bem, tranquilo. É assim que nós vemos quando há perdão. Quem perdoa desiste voluntariamente de certos direitos. Abrimos mão, então, dos nossos direitos ao perdoar.
não exige reparação pela mágoa que sofreu. Está perdoado, né? Não me deve nada. Não acerta as contas. Neste momento, a pessoa sai do mundo da lei e entra no da misericórdia. Sente-se feliz em conceder uma chance ao ofensor para que amadureça. Também não se alegra com a culpa ou a dor de outro. Quem perdoa demonstra claramente a falta do ofensor sem o acusar. É um diálogo que menciona os vários aspectos da questão, com a finalidade de oferecer benefício para ambas as partes. É importante que o semblante do ofendido revele amor e não mágoa, para o nosso próprio bem, irmãos. Trazer mágoa no coração, cólera, só faz mal a quem tem esses sentimentos carnais dentro de si. Então, que haja dentro de nós cristãos, novos convertidos, amor, paz, tranquilidade, perdão, diálogo, entendimento, concordância sempre. Quem perdoa nada quer de volta. Pelo contrário, faz concessões, presenteia o amor para quem não merece, mesmo que a pessoa não mereça, assim como nós fomos amados sem merecer, amado pelo nosso bondoso e precioso Deus, devemos também amar aquele que não merece o nosso amor. Paga o mal com o bem e sabe que não será correspondido. Quem renuncia, dialoga e presenteia, faz um sacrifício. Então, requer de nós uma renúncia ao perdoar. O perdoador sacrifica algo do seu eu, ao desistir do seu direito, uma coisa pela qual no mundo se luta com unhas e dentes pelos nossos direitos. O ser humano luta, e quantas vezes nós ouvimos, é meu direito. Alguns até querem colocar o próprio Deus contra a parede. Eu tenho direito. Se Deus nos desse, irmãos, o que nós merecemos, nós estaríamos condenados para sempre. Pelo seu eu, você reagiria com vingança, reabriria feridas, não desejaria fazer o bem para a vida do ofensor. Mas, irmãos, nós estamos em Cristo e somos regidos pela palavra do nosso Deus. A Bíblia é a nossa bússola, a regra de fé e prática. O rolo sagrado, as sagradas letras, é o nosso manual e devemos ser governados pela palavra do nosso Deus. No entanto, no perdão, você faz uma completa entrega do próprio ser. Você é capaz de se sacrificar através do perdão para beneficiar alguém que lhe feriu? É uma pergunta. Nós, então, precisamos fazer uma autoavaliação e perdoar, irmãos. Essa pergunta precisa ser, sim, eu sou capaz de perdoar alguém que errou comigo, que me feriu. Uma das mais poderosas mensagens que um crente pode pregar ao mundo é o perdão. Nós estamos sendo observados a todo momento e precisa haver em nós essa marca, irmãos, de forma indelével, a marca do perdoar. As pessoas descobrirão que a nossa fé significa muito se estivermos prontos para enterrar o nosso orgulho e admitir o perdão. Não é tão somente falar sobre humildade, irmãos. É muito mais do que falar sobre que nós devemos enterrar o nosso eu. É realmente não sermos uma pessoa orgulhosa, não sermos uma pessoa altiva, uma pessoa egocêntrica. É realmente ser humilde. Davi foi um homem, dentre outras características boas que tinha, humilde. E ele nunca falou sobre a sua própria humildade.
o homem, e aí os dois gêneros, homem e mulher, que são humildes verdadeiramente, não se acham humildes. É possível falar com voz muito alta, importa que ele cresça e que eu diminua, o que é uma verdade bíblica. Essa expressão foi usada pelo profeta João Batista, e na verdade ser um pomposo, alguém que ama floreio, um orgulhoso, um altivo. Então, que possamos verdadeiramente aqui dentro, em nosso coração, ser humilde. A origem do perdão: você não consegue perdoar sem que esta capacidade venha de uma outra fonte, e a fonte do nosso perdoar sempre que for necessário é o nosso precioso e bondoso Deus. Ele nos perdoou e o perdoado perdoa quantas vezes for necessário. O homem peca infinitamente, mas só é capaz de perdoar finitamente. Deus, então, é a fonte do nosso perdoar o próximo, pois ele nos ensina como devemos agir. Nos perdoou e nós, tendo nosso Deus como nosso padrão, nosso referencial, e andando nas pisaduras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos perdoar. O crente foi e é perdoado por Deus. Isto nos é assegurado por Jesus, que quitou a dívida que o homem jamais pagaria. Um alto preço foi pago, não foi pago por mim, nem por você, meu irmão, minha irmã, pela nossa redenção, pelo nosso resgate, pela nossa salvação. E foi preço de sangue, e não foi o nosso sangue contaminado pelo pecado, foi o sangue do eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, um sangue limpo, puro, não contaminado, sem ruga, sem mácula. Um alto preço foi pago, e quando cremos em Cristo de todo o coração, a justiça de Cristo nos é imputada. Então, Jesus morreu em nosso lugar, sua morte foi vicária, e nós que somos salvos pela graça mediante a fé, está claro para nós que graça é favor imerecido. Recebemos aquilo que não merecíamos. Merecíamos condenação, juízo e inferno. Ao crer em Cristo de todo o coração, recebemos salvação, vida eterna. Nossa trajetória foi radicalmente, totalmente, completamente mudada. A vida eterna foi conquistada para nós através do precioso sangue, o sangue que fala mais alto que o sangue de Abel. Então, Jesus fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele nos deu eterna salvação. A salvação não vem da terra. A salvação não vem do homem. A salvação vem do alto, vem de Deus, o Deus de toda a graça. Assim como fomos perdoados, precisamos então perdoar. Praticando o perdão, o primeiro passo para perdoar aos outros é perdoarmos a nós mesmos. Em muitos momentos da nossa vida, a nossa consciência, algumas vezes até o príncipe da potestade do ar, o diabo, vai querer nos acusar. E nós precisamos ter convicção dentro do nosso coração que em Deus nós encontramos abrigo seguro e perdão. Deus nos perdoou e nós então, como novas criaturas, como cidadãos do reino dos céus, perdoados por Deus, através do grande sacrifício que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós. Não pagamos nenhum valor,
mas um alto preço foi pago, não por você, minha irmã, meu irmão, não por mim, mas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo, ele deu vista a cego, fez surdo ouvir, fez mudo falar fluentemente, paralítico saltar como uma corça, como um cervo. Mas a finalidade, o escopo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter vindo aqui nessa terra foi nos dar eterna salvação. E para isso, ele precisou caminhar como vencedor e venceu até aquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém. E ali nos comprar eterna salvação, vida eterna. Quando Jesus dá o brado de vitória, feito, está consumado, nós então agora, uma vez crendo nele de todo o coração, somos reconciliados com Deus Pai. Agora, crendo em Cristo de todo o coração, andamos com Deus como Enoque andou, como Noé andou. Estamos em sintonia, relacionamento, intimidade, alinhado com o Deus Criador dos céus e da terra. Grande foi o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, conquistou para cada um de nós. Então, com o coração convicto de perdão da parte de Deus, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Dificilmente desculparemos os outros se não perdoarmos a nós próprios. Aprendamos a aceitar a nós mesmos para podermos admitir os outros e toda a complexidade que Deus os criou. Se você é aceito pelo Senhor, possui a base da aceitação de si próprio. O que não é perdão, irmãos, o que não é. As pessoas possuem a tendência de chamar de perdão o que realmente não é. Fazem coisas pequenas e julgam ter feito o bastante. Não é só esquecer. Se você sublimar a ofensa, escondê-la dentro do seu subconsciente, não adianta. Em algum momento, ela virá à tona. Jamais esquecerá. Lá adiante, a ofensa será relembrada e o perdão ficará pela metade. Não é também deixar o tempo sarar. Não. É uma atitude de espera silenciosa e paciente pela mudança de quem errou. Mas lembre-se do exemplo de Deus. O que ele fez? Ele fez algo pelo pecador. O erro não aparece nem desaparece por acaso. Deixar o tempo sarar é fugir da responsabilidade cristã. Para que haja perdão, o ofendido tem que agir. Precisamos agir com abnegação e com renúncia, como já fizemos alusão, reitero, para uma fixação da doutrina. Não é o ofendido mudar de ideia, não. E esta é uma atitude mental em que o ofendido prefere pensar que o erro não existiu. Claro que o erro existiu e estarmos prontos para perdoar, sabendo o erro, consciente do tamanho da ofensa, é postura nossa como cristão. Não é também fazer as pazes. Quem errou tem de saber claramente que é um transgressor. Tanto o perdoador e o perdoado têm de ter consciência da falha cometida para seguirem adiante e concretizarem o perdão. É muito importante ambos terem consciência do mal que aconteceu e foi causado e, dessa maneira, com o diálogo,
haverá então o perdão verdadeiro. Não é apenas dizer eu perdoo com os seus lábios. Você não pode evitar a dor do sacrifício. Quem ama perdoa e padece, porque o amor tudo sofre. Somente as palavras não causam efeito algum. Precisa haver o perdão verdadeiro partindo aqui de dentro do nosso coração. Como perdoar? Diante do que você já estudou até aqui sobre o perdão, aprenda agora uma maneira simples, porém eficaz para perdoar. Ela inclui 5 passos. Quanto mais praticá-los, melhor resultado teremos. O perdão virá de sua própria natureza e de sua alma e de sua fé. O primeiro passo, irmãos, seja realista. Precisamos avaliar a situação e ter consciência clara do que aconteceu, fazendo aqui referência à ofensa. Lembre-se de que também foi perdoado. É o que nós já fizemos alusão. Lembrar o quanto fomos perdoados pelo nosso Deus sem merecimento. Não merecíamos. Abra mão dos seus direitos. Precisamos abrir mão dos nossos direitos. Também pronuncie o erro. Precisa haver um diálogo claro do que aconteceu, para que com clareza, então, haja a quitação da dívida. As consequências do perdão. Irmãos, quando nós perdoamos, permitimos que Deus também anule as ofensas. Além do perdão de Deus, você se livra da tensão, o que nos faz muito mal aqui dentro. O sentimento de cólera, de ira, de indignação, de retalhar a ofensa recebida. Então, irmãos, além do perdão de Deus, nós nos livramos da tensão, inabilidade para dormir e até de doenças, porque não perdoar só vai nos fazer mal. Muitas vezes, a pessoa que nos ofendeu está se qualificando, trabalhando, caminhando nos seus afazeres e nós estamos andando para trás. Estamos doentes, irmãos. Está nos fazendo mal. É algo que está nos corroendo por dentro. Então, por favor, nós novos convertidos, que temos a palavra de Deus como nosso manual, perdoemos sempre que for necessário. Seu crescimento espiritual não é prejudicado quando nós perdoamos. Aumenta a sua capacidade de amar o Senhor. Evita dívidas sobre a sua salvação. Você dá um belo testemunho aos outros, perdoando. Estes benefícios espirituais do perdão atingem tanto o perdoador como o perdoado. E o mais importante, irmãos, o nome de Deus é exaltado entre os homens. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma aula para nós, novos convertidos. Deus me dando vida até lá, querendo o nosso bondoso Deus. Na aula de número 21 falaremos sobre a mordomia cristã. Vamos orar? Deus amado, nós engrandecemos e adoramos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado por essa grande oportunidade de livremente compartilhar da tua palavra. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, peço uma bênção especial sobre cada um de nós novos convertidos. Estaremos participando dessa aula. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu grande e imenso amor e por ter nos perdoado. E nos dê poder, unção, coragem, força para perdoarmos aqueles que nos ofendem. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, te louvamos por tudo, em nome de Jesus.